Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos traz um texto, o Evangelho, a palavra viva de Deus, a palavra que quer anunciar, ser acolhida, que foi anunciada, perdão, e ser acolhida em nossos corações. A palavra que quer nos encantar, e mais do que nos encantar, nos contagiar a um compromisso, a uma adesão, sempre voltando no querigma, ao anúncio que quer que nós acolhemos, um anúncio que nos foi feito, mas que quer que nós agora acolhemos. Essa palavra que tem um nome, Jesus Cristo, palavra de Deus, Jesus Cristo. E por isso nós iniciamos hoje com o Evangelho que vai nos dizer: quem diz o povo que eu sou? A pergunta ela nos remete a uma descoberta, porque na nossa vida de cristão, nesse tempo de amadurecimento, por isso a cor verde, o tempo comum do cotidiano nosso, comum é cotidiano. Então nesse cotidiano, somos chamados a descobrir quem é Jesus. Ou se já dissemos que conhecemos, que descobrimos, melhor dizendo, então pelo menos nos aprofundar. Porque esse encanto, esse contágio, esse amor por Deus, por Cristo, se dará na medida que eu e você nos decidirmos a cada momento querer nos aprofundar nesse Cristo que se revela e que nós, como diz o Salmo responsorial, bendizendo a Deus que se revelou como nosso rochedo, querer descobrir mais. Para quê? Se Cristo se pronuncia como um rochedo, se quem constrói uma casa na rocha constrói a sua casa em Cristo, significa que Ele quer nos fazer ser firmes na nossa fé, firmes na nossa conduta, firmes na nossa coerência, na coerência com a palavra, firmes na nossa entrega, porque Ele é a rocha, assim como um povo lindo aqui de Montes Claros, que tiveram que ser firmes, pensou que vieram de ônibus, fretado, é isso? Pois bem, a viagem de lá para cá não é tão pertinho, não é isso? E vocês foram firmes, quantas horas aqui até lá, mais ou menos? 17 horas ali sentadinhos no ônibus, e tiveram que ser firmes, com cansaço, com as dores no corpo. Ora, meus irmãos, firmes, e entendendo que nessa descoberta nós vamos viver vários momentos, vários tempos, como nos é narrado a leitura do livro do Eclesiastes. Tempo de alegrar, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de construir, tempo de destruir, vivendo vários momentos, onde há momentos que vamos estar bem, há momentos que vamos estar para baixo, mas devendo conhecer Cristo, decidindo querer conhecer Cristo, para que seja o tempo de alegria ou de dor, tempo de nascer ou tempo de morrer. Ora, meus irmãos, nos mantermos firmes naquele que nós decidimos conhecer, mas que primeiramente se deu a conhecer. Somos chamados a nos aprofundar em Cristo, meus irmãos, porque vivemos vários estágios. Estamos aí no tempo da primavera, passando um momento de inverno. Que bom que estamos no auditório, né? Que bom. Mas há vários momentos, talvez vivamos num dia as 4 estações, para dizer que num dia também podemos viver vários momentos interiores, de alegria, de tristeza, mas de recuperação, de levantar-se. Por isso precisamos nos aprofundar, meus irmãos, que são várias as correntes, várias as ondas a tentar nos abalar. E se eu e você não nos aprofundarmos em Cristo, eu posso dizer que você não vai ser fiel a Deus.
que eu não serei fiel a Deus. Se eu e você não nos aprofundarmos em Cristo, eu posso dizer que o casal separa. Se você, casal, não se aprofundar em Cristo, eu posso te garantir que você não vai conseguir encontrar a beleza do seu matrimônio, mas você vai encontrar as destruições do seu matrimônio. Se você é consagrado, Canção Nova, e se tiver aqui alguma outra comunidade presente, se você não se aprofundar em Cristo, eu posso dizer que você vai estar na Canção Nova, mas vivendo como o mundo vive. Se você, família, não se aprofundar em Cristo, eu posso dizer que você vai estar numa família, mas vivendo como se não existisse a família ao seu redor. Se aprofundar em Cristo, conhecer a Cristo é se conhecer. Se aprofundar em Cristo é você descobrir quem é você, o sentido de sua vida. Por isso nós vamos perceber que se aprofundar em Cristo é se aprofundar na obra do Pai, na vontade do Pai. João 4,34. O meu alimento, diz Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. O alimento de cada um de nós é esse: fazer a vontade do Pai, como Jesus assim o fez, e cumprir a sua obra. E cumprir a sua obra. Por isso o Evangelho inicia com Jesus rezando, meus irmãos. Rezando. A via de conhecer Cristo se dá através da oração. Meus irmãos, a via da oração é a abertura de nosso coração. É o dialogar com Deus. Eu já falei isso muitas vezes. E que parece ser tão simples, mas é tão profundo. Precisamos começar a dialogar com Deus. Na nossa vida pessoal. Para quê, meus irmãos? Percebam, Jesus faz a sua oração. E é a partir desses momentos que Jesus se retira, onde ele se submete a conversar com o Pai, que dali ele toma as suas decisões, as grandes escolhas. E melhor que ser grandes, escolhas acertadas. Escolhas que vão trazer o reino dos céus no meio de nós. O reino da verdade, da sinceridade. O reino da dignidade. O reino do amor, do perdão, da misericórdia. Que tudo isso expressa quem é Deus. Apenas alguns adjetivos, mas que precisam entrar em nosso coração. Porque ao contrário, meus irmãos, ao contrário, nós seremos como vagalumes, que vão aí pela noite, ora iluminando e ora apagados. Porque na verdade a luz de Cristo não habita em nós. Habita é a luz do mundo, da mentira, do ludibriar o outro, do enganar o outro. Mas a luz de Cristo, que é a verdade, não habita em nós. Não podemos ser vagalumes. Precisamos ser lâmpadas. Precisamos ser como essa vela, se consumindo durante toda essa celebração, aonde possa vir o tempo de chorar, o tempo de se alegrar, o tempo da dor, o tempo da alegria, mas você continua portando a luz de Cristo. A luz está aí, habitando, e na medida que você se submete a orar, a rezar, a dizer na sua oração: eu me arrependo, Senhor, a dizer na sua oração: eu quero estar com o Senhor, a dizer na sua oração: ilumina a minha mente para que eu não caminhe com as minhas misérias, para que eu não deixe as minhas misérias direcionar a minha vida. Ora, meus irmãos, você vai ser uma luz aonde você passar. Há uma luz no cotidiano, todo dia, todo momento você vai estar sendo uma luz, não de tempos em tempos, como diz o livro de Eclesiastes. Você não tem que ser luz no tempo da primavera, aí no tempo do verão você é trevas, no tempo do inverno você é luz, no tempo do outono você é trevas. Não, a todo momento você é chamado a ser luz, meus irmãos, a todo momento. E aí, meus irmãos, é onde vão nascer as grandes escolhas, as grandes decisões, mas decisões iluminadas pela palavra de Deus. Caso contrário, meus irmãos, vejam, olha como é que como o Evangelho vai se discorrendo na narrativa do autor sagrado Lucas. Jesus vai dizer aqui embaixo: porque o Filho do Homem deve morrer,
deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Veja, Jesus começa a falar da sua paixão, mas dentro da sua paixão, aqueles que não caminham na luz, os anciãos. Quem são os anciãos aqui? Vai dizer na tradição judaica que os anciãos eram os homens cheios do dinheiro, do poder, eram os latifundiários, os empresários de hoje, latifundiários também, que na verdade hoje não se fala tanto assim de latifundiário, mas é o que não falta, nossas terras estão aí compradas. Mas em outras palavras, homens que por causa da ganância colocaram Cristo na cruz. Homens por causa da ganância, do seu egoísmo, do seu individualismo, do seu fingimento, colocaram Cristo na cruz. Esses são os anciãos, os velhos, de almas velhas. Não é ancião de idade não, viu minha gente? Que eu estou me referindo aqui agora, mas de alma velha, o homem velho, a mulher velha. A ganância, o egoísmo, o individualismo, que não precisa ser na questão financeira, pode ser na questão também do seu lidar com o outro, onde você só pensa em você. Depois tem os sumos sacerdotes, que na época lá era uma elite, que as pessoas até falam hoje em dia, é uma elite também os padres. Bom, para quem não compreende, um padre, o bispo, o papa, é o que serve, não é o que quer ser servido. Agora, na humanidade, se tem algum outro que faz alguma coisa diferente, cabe a Deus julgar. Mas aqui, esses homens, no seu todo, eram aqueles que se mantinham na elite, ostentação, status, mas com a palavra de Deus nas mãos, mas vivendo a incoerência. E aqui eu posso estender para todos nós que somos um povo sacerdotal, o sacerdócio régio, o povo sacerdotal, que talvez possa caminhar por essas vias também, de querer viver de status, de aparência. Como é triste quando nós nos permitimos viver de aparência, de viver aquilo que nós não somos, mas só para manter ostentação. E normalmente quem mantém ostentação é aquele que não tem normalmente nada, mas que está lá no meio dos grandes. Mas tem os outros que têm também, que querem manter ostentação e opressão em cima do povo. São esses, meus irmãos, que Jesus está se referindo, porque vai sofrer o filho do homem vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Vamos aqui trazer os doutores da lei como os homens da razão do tempo de hoje, os homens que consideram a fé, a igreja como um nada, o chamado laicismo, o ódio aos religiosos, que declaram morte aos religiosos. Aí um dia desse um jovem falou assim: eu sou ateu, padre. É mesmo, é? Aí primeiro ele falou assim: porque o Estado é laico. Mas aí na fala dele: então religiosos, padres não deveriam existir, deveriam morrer tudo. Aí eu falei assim: você está falando uma coisa, Estado laico que é neutro a religiões, com a realidade de laicismo, que é o ódio contra os religiosos aí, que perseguem os religiosos, como tantos religiosos estão morrendo por aí. Mas está aí. Aí eu dizia assim para ele: mas o Estado laico está colocando o Cristo na cruz, porque fabricam drogados, fabricam viciados, fabricam e ainda colocam, ou querem, já colocam como profissão a maior desconstrução de um ser humano, que é tornar a prostituição como profissão, ferindo toda a dignidade do ser humano, fabrica a cultura da morte, com abortos, mas em outras palavras, e depois vem recorrer à igreja, porque aí é a igreja que está lutando nesse país afora e no mundo afora também, casas de recuperação para poder tratar dessas pessoas, mas que o Estado é neutro à religião, mas com uma pitada de laicismo, que querem destruir a igreja. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estamos aí com os doutores das leis, que fabricam as leis. Mas para nós, meus irmãos, nós que queremos conhecer o Senhor,
Precisamos dialogar na oração, para que nós não nos deixemos ser conduzidos por esses doutores ali que nos influenciam com tantas e tantas realidades. Hoje, de uma forma especial, com os sites de relacionamentos, que tem sido o diabo a pegar a semente que cai à beira da estrada do nosso coração e arranca logo, e a gente já fica no caminho. Nós precisamos rezar, meus irmãos, começarmos a nos aproximar do Senhor através da via da oração. A oração em casa, a oração em família, a oração no dia a dia, como nós falamos na Canção Nova, ao ritmo da vida. Começarmos a rezar, meus irmãos, para não acontecer que nem uma outra jovem dizia comigo. Ela me parou: padre, eu não deixei de crer em Deus, mas eu não consigo me concentrar. Eu fiz o Maranatá com o Senhor, foi tão bom, foi tão maravilhoso, mas aí eu não sei, aí fui entrando em contato com as pessoas, com os amigos, com não sei o quê, e agora quando eu vou para a igreja que eu vou rezar, é um barulho que dá no meu ouvido que eu não consigo me concentrar, o barulho do mundo. E ela dizia, e quando eu começo a rezar no Espírito, me dá uma tremedeira, eu fico com medo. Antes eu achava maravilhoso, quando eu repousava lá no Maranatá, mas agora da tremedeira eu já começo a ficar com medo. O mundo que coloca no nosso coração o medo de Deus, da igreja. Precisamos rezar, meus irmãos, para que o mundo não nos acorrente, porque o Cristo quer se revelar a cada um de nós. Ele não está nem condenando a nós e nem a todos esses que eu acabei de comentar, que estão crucificando a Cristo, porque a hora também nós crucificamos a Cristo com os nossos pecados, e Cristo não está nos condenando, mas Ele quer apenas que nós abramos o nosso coração para que Ele se revele, e se revelando, Ele possa mostrar o quanto vale a pena ser dEle. E aí você será capaz de largar tudo, meus irmãos. Você será capaz de abandonar tudo, seja bens materiais, como São Francisco, um homem rico da época, que largou tudo, até mesmo suas vestes, quando o pai dele falou: mas essa roupa aí que está em você, fui eu que te dei. E ele falou assim: toma essa roupa, ficou nu. E ali coloca aquele manto marrom em cima dele, aonde é o hábito dos franciscanos hoje, a cor marrom, com manto, né? Vale a pena ser de Deus, vale a pena querer descobrir quem é Deus. E aqui nós voltamos no início da homilia, somos chamados a ir ao encontro desse Deus que quer se revelar, que quer nos iluminar, que quer transformar a minha e a tua vida, porque você foi feito para Ele, você não foi feito para outra coisa senão para Ele. Mas hoje eu e você precisamos nos decidir neste mundo. Pudera Deus que o Padre Ivan aqui falando com vocês, fala assim: Senhor, eu quero morrer verdadeiramente por Ti. Mas esse morrer verdadeiramente seja um morrer aonde todas as coisas que vierem contra a minha pessoa, eu possa dizer: eu morro perdoando, eu morro amando, eu morro recomeçando, eu morro até indo no encontro da pessoa e dizendo: olha, me perdoa porque eu te fiz ter raiva de mim. Me perdoa se eu te fiz ter raiva de mim. Mas para que isso aconteça, eu preciso descobrir a Cristo, eu preciso me apaixonar por Cristo. Meus irmãos, não dá mais para viver uma relação com Cristo, onde seja eu creio em Cristo, Cristo é bom. Não, aparência não, meus irmãos, porque você já sabe o que vai acontecer. Quando o Senhor voltar e está chegando, aqueles que não querem viver, não é que Deus vai renegá-los, rejeitá-los, mas você vai ser separado, ou melhor, você está se separando de Deus, você já está se separando de Deus, e aí haverá o tempo, que não haverá mais tempo para a conversão, minha gente. O tempo é agora, o tempo é agora. Quantos testemunhos nós vemos aí? O tempo é agora. Homens também do nosso tempo, não São Francisco lá atrás, mas homens dos nossos tempos. Padre Roger, vocês conhecem, ele já deu tantas vezes o testemunho dele aqui, por isso eu vou falar, que já curtiu funk, e aí uma benção de padre. Padre Bruno, estava ali pronto para ser eleito, e abandonou tudo por causa de Cristo. Eu, um Zé Mané da vida lá no passado, e estou aqui com vocês, com Cristo, podendo dizer como é bom viver essa experiência de Cristo. E se eu puder chegar aos 60 como meu amigo aqui, vou chegar aos 60 com Cristo, mas somente com Cristo, vivendo a minha paixão, morte em Cristo, para que eu possa nele ressuscitar. Como é bom. Mas eu e você precisamos agora nos decidir a isso.
Chega de também olhar, eu sou fraco, não consigo. Deus não está querendo saber da sua fraqueza. Ele está querendo que você entregue a sua fraqueza, porque aí Ele vai te levantar como um homem forte, como um homem cheio da luz dEle.